Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículos 3 a 7, que diz: Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim, o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram. Disseram: Os deuses vieram ao acampamento. Ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes. Nesse contexto, vemos a essência da obediência com aquilo que o Senhor mais pede para nós: santidade. Mas, para que haja um entendimento correto de santidade, vamos saber o que significa. Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocência, pureza e piedade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Na Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo é chamado para ser santo. A santidade de Deus é descrita na palavra como um fogo, brilhante, poderoso e purificador. Assim como um fogo muito quente consome as impurezas e deixa apenas ouro refinado. A santidade de Deus destrói todo o pecado e deixa apenas pureza. Jesus nos mostrou um pouco da santidade de Deus e da santidade de ser completamente dedicado a Ele. Mesmo tendo Jesus dentro de seu coração, você não é perfeito e vive em um mundo que não é perfeito. Em sua nova vida com Jesus, Ele vai trabalhar em várias áreas para te libertar do pecado. Assim, para buscar a santidade, devemos ler e meditar na palavra. A Bíblia mostra qual é a vontade de Deus para a sua vida, como descrito no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17, que diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estar atentos, orando, tendo contato com as outras pessoas e analisando a nossa conduta de vida, pois quer mostrar as coisas que você precisa mudar. Ele quer te mostrar, através destas interações, aquilo que precisa ser transformado. Deixar Deus trabalhar. É importante pedir que Deus mude o seu coração, trazendo a vontade e a capacidade para aceitar essa mudança e essa transformação. Obedecer, mesmo quando você não quer. Quando Deus mostra claramente ao seu coração o que precisa fazer, você deve obedecer. Como Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 19, que diz: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois, assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O mais importante para a santidade é o coração. Se o seu coração não se inclinar para as coisas de Deus e você não estiver interessado em o amar e agradar, nada lhe poderá santificar. Regras e costumes não santificam. A atitude interior transforma as ações exteriores e não ao contrário. Crescer em santidade é muito melhor que não fazer nada sobre o pecado, pois a santificação é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. O processo de santificação é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo.
numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também, a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. Palavras como santificação, santificar e santidade derivam do vocábulo latino sanctus, santo. Por sua vez, este vocábulo geralmente traduz o termo hebraico kadash, separado, consagrado, e o termo grego agiasmos, consagração e purificação. Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre o equilíbrio que deve existir nesse processo. Ele diz: assim também, operai a vossa salvação com grande temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Perceba que o apóstolo aconselha acerca da necessidade, do compromisso e esforço de ter uma vida santa. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo, imediatamente ele também aponta para a verdade de que é Deus quem opera a obra, por mais que o homem esteja agindo. Por isto, ele diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Aqui, basicamente, o apóstolo Paulo está ensinando que a santidade exige esforço nosso em ser santo. Porém, até mesmo esse esforço, na verdade, está diretamente ligado ao soberano controle e o poder de Deus. Nós trabalhamos, mas é Deus quem opera, de modo que o poder de Deus se manifesta, inclusive, em nosso esforço. Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Somos nós que oramos, assim como também somos nós que estudamos as Escrituras. No entanto, foi o Espírito Santo de Deus quem nos levou a amar as Escrituras e a se derramar em sua presença em oração. Não era assim que Ofni e Finéias viviam. Sua linhagem, de fato, eram sacerdotes, mas, na vida prática diária, eles eram verdadeiros filhos de Belial. Isso significa que eram ímpios, corruptos, inescrupulosos e sem valor algum. Os filhos de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam a idolatria, que se envolviam com a imoralidade e que propagavam a mentira e a rebeldia. Os filhos de Eli eram tudo isso e mais um pouco. Sem dúvida, o grande problema de Ofni e Finéias era que eles não se importavam com o Senhor. Eles não tinham nenhum temor a Deus. Eles viviam como se não tivessem que prestar contas a ninguém. No exercício do sacerdócio, eles foram extremamente corruptos, dominados pela cobiça. Chegaram a ponto de roubarem até mesmo a oferta do Senhor. Quando os sacrifícios eram ofertados no tabernáculo, tomavam para si a porção que não lhes pertencia. Nem que para isso eles tivessem que usar a violência. E o comportamento desses dois irmãos levou a população de Israel a desprezar as ofertas do Senhor. Como se não bastasse tudo isso, Ofni e Finéias ainda se deitavam com as mulheres que eram voluntárias em servir em alguma tarefa relacionada ao funcionamento do tabernáculo. Esse tipo de prática, inclusive, se assemelha à prostituição cultual que era comum entre os cananeus. E foram eles vivendo dessa maneira totalmente dissoluta que acreditavam que a presença do Senhor poderia ser revelada através deles. E nessa batalha que lemos no início, levaram a Arca da Aliança, o símbolo da presença do Senhor no campo de batalha. Retiraram do tabernáculo, confiantes em sua vitória. Confiança sem presença só manifesta gritaria. E assim foi quando a Arca da Aliança chegou no acampamento. Todo o exército bradou em voz tão alta que a terra estremeceu. Mas onde não há santidade, só haverá gritaria. Ainda que num primeiro momento todos temam, mas quando houver o embate, todos perceberão que não há a presença do Senhor. Pois onde não há presença, a batalha será um referencial de derrota e tudo será levado. Pois a batalha começa a ser ganha quando há santidade. Sendo assim, morreram Ofni e Finéias, mais de 30.000 homens. A Arca da Aliança foi levada e quando recebeu a notícia, Eli, o pai deles, morreu. Quando temos a percepção da santidade, nossas atitudes têm que convergir a isso. Muita conversa e muita gritaria não nos faz viver em santidade. Por isso, a importância de compreender que em cada batalha desse dia, tudo tem que ser enfrentado em santidade e no decorrer da vida também.
pois é nesse processo de santificação que teremos nossas maiores lutas e também viveremos nossas maiores conquistas e vitórias, assim como está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz: Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pela sua presença e pelo seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor fará. O Senhor tem nos ensinado a cada dia o que é viver a sua vontade, viver o seu querer e não viver as coisas do modo que nós achamos ou do modo que nós compreendemos, porque muitas vezes a nossa visão ela é limitada diante das coisas que estão acontecendo ou diante daquilo que nós hoje estamos enxergando, porque nós oramos, buscamos, falamos e queremos resolver tudo, Pai, no impulso ou na força do nosso braço, mas o Senhor tem mostrado que é através da santidade, que é através, Pai, da sua paz e da obediência, que o Senhor tem nos movido e nos mostrado que nós temos que continuar, Pai, nossa semeadura, continuar o nosso posicionamento, continuar em santidade, continuar, Pai, vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós, ainda que estejamos nesta terra, nós não pertencemos mais a ela, pertencemos a um reino, que este reino, Senhor, está sendo, ou melhor, foi estabelecido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso, Pai, nós cremos. E continue, Senhor, nos usando da maneira que o Senhor quer, para conversar, para falar, para instruir, para poder usar, Senhor querido, a sua palavra, para que todos aqueles que necessitam comecem a usufruir desta vida que Jesus assim tem para nós. Sabemos que tudo está diante do seu controle e na sua direção. Então toma, Senhor, a direção de tudo. Não nos deixe ficar confundidos com nada, mas antes nos dá, Senhor querido, a certeza, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento e a destreza de fazer tudo conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.